Moreno, o mestre. O caso Morris, a prisão de Sing Sing e a psicoterapia de grupo. O caso Morris é pouco conhecido. Trata-se do paciente 21, cujos arquivos estavam sob proibição legal nos Estados Unidos por 80 anos, e que somente a partir de 2010 foram liberados para consulta pela Biblioteca Francis Cantwell, da Universidade de Harvard. São 4 arquivos que totalizam 294 páginas, um quarto delas em alemão. Como Moreno relata em um resumo sobre o curso do processo, datado de 4 de dezembro de 1929, seu paciente de 27 anos, Morris P., está hospitalizado desde abril de 1928 no sanatório Bloomingdale, no estado de Nova York. A causa do aparecimento de seu status atual foi um desacordo com seu cunhado por razões financeiras. Moreno conta que, no primeiro encontro entre os dois, Morris, nome fictício, comentou: "Platão esteve aqui hoje à tarde. Quando perguntado se tinha visto ou ouvido sua voz, respondeu que era seu espírito." Além disso, acrescenta o psiquiatra, o paciente afirmou enfaticamente ter visto outros espíritos lá, não muito longe de onde mora, os espíritos de Mussolini, Lenin, Hoover e Wilson, e que sabia que estava em um manicômio, mas não se considerava doente. Alegava estar sendo maltratado. "Tenho sido colocado neste lugar por parentes e inimigos sem qualquer motivo", comenta Moreno, acrescentando que Morris se opunha revoltado a eles e insistia em sair ao mesmo tempo. Além de confirmar o exercício da medicina por Moreno Levy em sua área de especialidade, uma vez que recebeu sua licença oficial em setembro de 1927, o caso Morris é emblemático por pelo menos 3 razões. Primeiro, porque ilustra claramente a argumentação usada pelo psiquiatra para entender a lógica do paciente. Segundo, as notas do arquivo revelam o uso terapêutico do que Moreno então chamou de impromptu plays. Terceiro, as anotações do médico confirmam sua abordagem ao tratamento por meio da técnica do ego auxiliar, anos antes da criação do chamado método psicodramático. Quanto ao primeiro aspecto, o médico pondera: "Antes de prosseguirmos com qualquer concepção sobre o tratamento adequado, precisamos analisar minuciosamente o paciente, seu transtorno mental e suas causas. O passo seguinte seria traduzir as experiências do paciente em uma linguagem poética, com a qual, uma vez familiarizado, o médico estivesse habilitado a falar, brincar e conviver com o paciente em seu próprio idioma e em seu próprio universo." A esse respeito, vale a pena descrever o raciocínio de Moreno sobre as opiniões do paciente Morris. Se um homem considerado normal se encontrasse certa manhã em um sanatório para lunáticos, naturalmente tentaria descobrir como tinha chegado àquele lugar. Então, ele diz: "Tentaria pedir aos responsáveis que explicassem por que o consideravam lunático e que o tirassem de lá." Da mesma forma, se suas tentativas fossem frustradas, o homem normal provavelmente ficaria muito zangado e deprimido, mas sua concepção do mundo e suas forças manifestas não o mudariam. Até aquele momento, observa Moreno, a lógica do homem normal e a de seu paciente eram as mesmas. A partir daí, é observada uma mudança de atitude do paciente, que o diferencia claramente da inteligência normal. Assim, o médico analisa. Depois de falhar em sua tentativa de sair, ele vê que seu poder individual enfrenta poderes maiores, que ele não consegue superar. À medida que se preocupa com seu impulso para a liberdade, começa a operar de maneira confusa do ponto de vista da mente normal, mas de uma maneira muito lógica, se a estudarmos mais profundamente. Obviamente, uma lógica que é diferente da lógica do senso comum. De fato, o que Moreno diz sobre o curso do processo não deixa margem para dúvidas quanto às atitudes e práticas a ser adotadas, segundo ele, por quem está no papel de terapeuta. Para acompanhá-lo a partir desse momento, para entender suas ações, suas conversas, seus planos, etc., devemos renunciar à lógica do senso comum,
já que suas experiências estão além do alcance de nossa lógica. Devemos nos comportar como um poeta e criar uma lógica poética que nos permita ler suas ações. Temos de considerá-lo, por assim dizer, um poeta preocupado com a criação de um cara tolo como o Rei Lear ou como Otelo. E, se queremos desempenhar um papel no drama de sua confusão mental, temos de aprender a gramática de sua lógica e assumir um papel que se encaixe exatamente em seu universo. O médico tem, por assim dizer, o dever de não ser um observador ou analista, mas de transformar-se, de criar para si mesmo um estado de espírito que lhe permita produzir uma loucura semelhante à ficção que o paciente realizou por compulsão. Moreno insiste que o paciente tem um objetivo fundamental e último, isto é, deixar o sanatório e ser um homem livre novamente. No entanto, como nem os médicos nem os guardas o permitem, seus irmãos e irmãs não prestam atenção a seus pedidos e, nas várias vezes em que tentou fugir foi capturado, o que ele pode fazer agora? Moreno responde. Em sua memória há uma multidão de homens associados ao símbolo do poder, Lenin, Mussolini, Hoover, Pershing, Wilson, Trotsky e outros poderes intelectuais, como Platão e Sócrates. Em seu grande desamparo e fraqueza, ele imagina estar sendo abandonado por todas as forças que chamamos de realidades. Talvez esses poderes possam ajudá-lo a sair e, assim, alcançar seu objetivo. Os manuscritos encontrados nos arquivos do caso Morris sobre o enredo de uma peça com 4 personagens, Hoover, Coolidge, Smith, Debs, figura revolucionária de liderança, indicam claramente o uso do impromptu em 1930 por Moreno e os seus 3 assistentes que acompanharam o paciente. Aí é possível ler, por exemplo, em uma grafia que não é a do médico, observações como comparação com a vida das pessoas de cada período a ser considerado, tentativas do homem de desenvolver, melhorar a si mesmo e a sociedade. E o que o homem deseja? Comida, roupas, abrigo, contato social. O que o homem precisa fazer para obtê-lo? Moreno também observa que, assim como o comportamento de Morris é lógico se entendermos sua poesia, é possível entendê-la ainda melhor se estudarmos o comportamento do homem normal em sua relação com a religião. Explica. Um homem que pertence a uma das grandes religiões, diante de um grande problema e incapaz de encontrar alívio em seus semelhantes, também procuraria alguém que tivesse um poder maior do que os homens e pediria a ajuda de Deus, o Todo-Poderoso. Mas, do ponto de vista de um ateu, isso é um disparate e não tem lógica. Acontece que nosso paciente não é religioso, mas radical e ateu. Portanto, em sua mente, a imagem de Deus era orientada como fonte de recursos pelas imagens dos heróis da humanidade, e quando ele se tornou diferente, não buscou refúgio na imagem de Deus Todo-Poderoso, mas apelou aos poderes de Lenin e Hoover. Portanto, seu procedimento não é tão anormal, afinal. Se um homem religioso vai à igreja e ora, ele faz o que todos nós fazemos. Não é sua obsessão individual, mas uma obsessão da qual todos os membros de sua religião participam. Mas nosso paciente tem uma atitude singularmente peculiar. Ninguém mais participa além dele. Não é estranho para nós entender sua concepção de que o presidente Hoover faça dele um general e que o general Pershing tenha estabelecido seu quartel-general no bairro do sanatório. Também entendemos que ele está tentando mudar o sanatório e seu significado. Ele chama isso de prisão e a comida suja. Agora, finalmente, se sente como um mártir que foi colocado lá por certas razões e, uma vez que se entregara a ideias radicais, não fica surpreso ao encontrar Lenin, Trotsky e suas famílias presos no mesmo sanatório. Tem alívio e se autoeleva ao sentir que está preso e cercado por tantas pessoas famosas e brilhantes. Quanto ao uso da técnica do ego auxiliar, o que os arquivos registram no tratamento de Morris é a presença alternada do médico e de seus assistentes acompanhando o paciente já em casa, bem como o recurso à correspondência fictícia, como a elaboração de cartas supostamente enviadas pelo prefeito de Mamaroneck, New York, e pelo famoso aviador Charles A. Lindbergh.
Como comenta um dos assistentes, receber a correspondência satisfaz sua vaidade, mas ele não responde, acrescentando, no entanto, que, pelo menos, ele guarda cuidadosamente todas as cartas nos bolsos. O que parece ter resultado positivo foi a entrega das chaves, de acordo com o que um dos assistentes de Moreno registra, descrevendo um episódio que já ocorreu na casa de Morris após sua saída do sanatório. Morris, agressivo, fugindo, quer outra casa, quer expulsar todos de sua própria casa, com exceção do doutor. Junto com isso, diz que quer comprar outra casa. Nessa situação, a decisão será tomada para lhe fornecer todas as chaves da casa. Na hora de entregar as chaves, o que é feito pessoalmente pelo doutor, com um abraço, ele muda repentinamente toda a sua atitude. Vai ficar em casa, quer passar longas horas com o doutor. Está muito emocionado, experimenta várias vezes todas as chaves de todas as portas. Fala de uma maneira coerente e muito esperançosa. Diga-se de passagem, por enquanto, a técnica do ego auxiliar aparece na prática clínica de Moreno como um recurso para apoiar o paciente em situações de seu cotidiano, sem necessariamente estar vinculado ao uso do impromptu. Teremos de esperar até 1937 para obter uma formulação explícita de Moreno. Em seu já mencionado artigo Interpersonal Therapy and the Psychopathology of Interpersonal Relations, como veremos mais adiante. O poder de Herbert Hoover não era apenas resultado da imaginação de Morris. Eleito presidente dos Estados Unidos em 1928, agora Hoover tinha o poder e o púlpito da presidência e pretendia aproveitar vigorosamente a posição, diz David M. Kennedy, professor de História na Universidade de Stanford. Amsel, Freedom from Fear, The American People in Depression and War, 1929-1945. Segundo ele, Hoover já era conhecido internacionalmente como um grande humanitário por seu trabalho durante a guerra na administração de ajuda na Bélgica e como administrador de alimentos, e com isso conseguiu resgatar milhões de europeus da fome, conclui a britânica, referindo-se ao conflito de 1914 e 1918. O historiador Robert S. McLavine, autor de The Great Depression, America, 1929-1941, observa que as esperanças eram especialmente altas em 1929 e que, para muitos, a maior esperança era o retorno do progressismo após 8 anos de governo republicano conservador. Referindo-se ao ponto principal da campanha presidencial de Hoover em 1928, McLavine observa que a questão da prosperidade tinha sido decisiva. Uma galinha em cada panela, 2 carros em cada garagem. Para o jornalista Frederick Lewis Allen, que foi o primeiro a retratar os anos 1920 com seu já mencionado Only Yesterday, para entender as mudanças na vida americana nos anos 1930, devemos começar em 3 de setembro de 1929, uma vez que foi nesse dia que o Big Bull Market atingiu seu pico, antes de cair e explodir. Em seu trabalho seguinte, Since Yesterday, The 1930s in America, Allen resume sua visão do evento e suas consequências. Se você quisesse ser definido como o mais louco dos profetas por qualquer um dos homens e das mulheres que viu ocupados com seus negócios sob a luz do sol deslumbrante de 3 de setembro de 1929, bastaria dizer a eles que em 2 meses eles testemunhariam o maior pânico financeiro da história norte-americana, e isso seria o começo de uma crise econômica prolongada e desesperadora. Entre os que descreveram vividamente a situação de milhões em todo o país naquele período crítico está o professor Kennedy. Já era o 3º inverno da Grande Depressão. No interior, há muito arruinado, as colheitas não comercializáveis apodreciam nos campos e o gado invendável morria nos abrigos, pois as empresas de estabilização do Federal Rural Board tinham esgotado seu fundo de manutenção de preços. Nos vilarejos e cidades de todo o país, homens emaciados em casacos esfarrapados, com as golas levantadas contra o vento gelado, e jornais tapando os buracos dos sapatos, faziam fila para pedir ajuda.
taciturnos nos refeitórios populares. O que Kivey conta segue a mesma direção ao descrever adultos e crianças em 1931 escavando depósitos de lixo em St. Louis e Nova York. Além disso, observa: com os trabalhadores urbanos desempregados buscando desesperadamente qualquer fonte de renda, os produtores de maçãs no noroeste do Pacífico, em face de uma excelente colheita em 1930, encontraram uma maneira de se dar bem fazendo o bem. Os distribuidores vendiam caixas de maçãs a crédito para os desempregados. Um homem podia comprar uma caixa por $1,75. Ficar numa esquina e vender maçãs por 5 centavos cada. Com sorte, conseguia vender uma caixa cheia de 60 maçãs em um dia, ganhar $3 para pagar ao distribuidor e guardar $1,25, exceto alguma fruta em mau estado que não pudesse ser vendida. Os produtores anunciavam: compre uma maçã por dia e devore a depressão. E aqueles que podiam se dar a esse luxo compraram a fruta com um senso de responsabilidade. A venda de maçã se tornou uma atividade comum nas grandes cidades, de fato, um símbolo de como lidar com a depressão. Um ano depois de ter ajudado Morris a se libertar do que seu paciente considerava uma prisão, Moreno escreve um artigo de 5 páginas que nunca seria publicado. Prisons Must Go. É isso que você sugere? Devemos abrir todas as prisões e libertar todos os prisioneiros, os gangsters, os assassinos, os sequestradores? Deixá-los sair e inundar a comunidade? É nisso que você acredita? Que devemos abolir as prisões e tornar a comunidade um campo de batalha aberto? Sim, é exatamente nisso que acredito, porque é exatamente o que acontece. Você se esquece de que todos os dias as portas de nossas prisões se abrem e os criminosos retornam à comunidade. As prisões pioram as coisas. Se não mandássemos o homem condenado pelo crime para uma prisão, se o deixássemos lá, a comunidade não poderia ser pior do que está, com seu sistema penitenciário atual. Seríamos pelo menos forçados a pensar, considerar o problema de uma maneira nova e talvez experimentar remédios que poderiam custar menos do que nossas prisões e que apelariam ao bom senso. Sei que você, como muitos outros, se apega à ideia de que as prisões podem ser reformatórios. Isso é uma ilusão. A comunidade prisional é uma estrutura social doentia. A negação das relações sexuais, da liberdade, de uma ocupação agradável e de atividades físicas normais afeta o corpo, a mente e o moral do recluso e suscita atitudes antissociais. As prisões são esgotos de crime e crueldade que infectam todos os que entram em contato com elas. São centros de distribuição para o crime organizado. Aos olhos da comunidade, o condenado é um animal perigoso e degenerado. Aos seus próprios olhos, ele é uma vítima de uma ordem social injusta. A reforma penitenciária é fútil. Todas as chamadas reformas, a educação do prisioneiro, a socialização dos prisioneiros, são gestos pequenos. A reforma é fútil uma vez que não se dá ao prisioneiro a oportunidade de ter uma vida normal e saudável. É evidente que as ideias mais radicais de Moreno, expressas claramente em junho de 1931 em Toronto, durante a mesa redonda promovida pela Associação Americana de Psiquiatria, não puderam ser postos em prática. Mas o Comitê Nacional de Prisões e Trabalho Prisional solicitou que o psiquiatra elaborasse um estudo sobre tipos de disciplina interna e um plano concreto para a socialização das instituições correcionais. O Sing Sing Correctional Center, uma das prisões de segurança máxima dos Estados Unidos, em Nova York, foi o local escolhido para o estudo de caso, e no ano seguinte, Moreno apresentou seu relatório preliminar, Application of the Group Method to Classification. O plano proposto visava sugerir como transformar o sistema carcerário promíscuo e desorganizado em uma comunidade socializada, por meio de um método de designação dos prisioneiros a grupos sociais. A ideia era dividir a grande massa de prisioneiros em unidades sociais, compostas por um número limitado de homens, e em grupos organizados pela combinação de um número limitado de unidades. Segundo o plano, a distribuição não poderia ser nem acidental, nem circunstancial, nem por decisão superficial, mas baseada em uma análise social e psicológica.
Em contrapartida, o autor evoca, curiosamente, como antecedente histórico do plano a abordagem do sistema monástico adotada desde os anos 500, and the role of Saint Benedict, observando que Bento pediu ao abade, diretor do monastério, que conhecesse cada monge intimamente e, se a população fosse muito grande, que a subdividisse em pequenos grupos e designasse os decanos para liberá-los. Entre os prisioneiros da ciência criminal, Moreno também menciona o Coronel Montesinos, que, como diretor da prisão de Valência, em 1835, dividiu a população de 1.000 a 1.500 homens em pequenas unidades e designou prisioneiros para serem oficiais subalternos. Referindo-se aos testes de inteligência então usados na classificação dos prisioneiros de Sing Sing, os chamados testes Binet, referência ao psicólogo francês que os formulou, Moreno argumenta que responder a perguntas preparadas antecipadamente e enfrentar a realidade são duas coisas diferentes. O que é necessário? Um método que siga o modelo de uma situação de vida, observando que é isso que o teste de espontaneidade busca. Basicamente, ele explica: verificou-se que os participantes do primeiro grupo apresentaram maior satisfação ao enfrentar situações pela primeira vez. Incomodava-os repetir a mesma situação na mesma tarefa e, se estivessem sob a compulsão de fazê-lo, seu desempenho era menos adequado do que na primeira vez. O segundo grupo tinha boa memória para o texto. Eles gostavam de repetir a mesma situação e tarefa novamente, corrigir e polir, reformá-la novamente, aperfeiçoá-la. Ficaram incomodados por mostrar algo inapropriado. Sua primeira tentativa de aquecimento ficou manchada em sua memória e resistente, com tendências contraditórias em enfrentar uma situação pela primeira vez. É justamente aí que a noção de aquecimento, warm-up, aparece explicitamente pela primeira vez, o que Moreno aborda mais adiante no mesmo relatório, afirmando que o elemento de aquecimento de um estado exerce uma influência diferente sobre pessoas diferentes no resultado do teste de espontaneidade. O conceito de warm-up será desenvolvido posteriormente por ele na primeira edição de seu Who Shall Survive e depois no artigo inicial sobre psicodrama em 1937. Mais tarde, o termo também será usado para nomear a etapa introdutória do método psicodramático, ou seja, o processo inicial que ocorre antes da dramatização. Ao resumir os pontos discutidos nas bases para a classificação dos presos, Moreno volta repetidamente a mencionar Freud e Jung em uma nota de rodapé. Freud, Jung e outros chegaram a uma descrição de atitudes e personagens que aparentemente diferem da nossa. Pode ser que várias teorias sejam igualmente verdadeiras. Uma abordagem diferente sugere um arranjo diferente de fatos e relacionamentos. Tanto Freud quanto Jung estudaram o homem como um desenvolvimento histórico, um a partir do ponto de vista biológico, o outro do aspecto cultural. Por outro lado, nosso foco tem sido o da experimentação direta, o homem em ação, o homem jogado em ação, o momento não como parte da história, mas a história como parte do momento. Subspecies momenti. Deve-se notar também que é esse estudo, apresentado inicialmente em 1931 em Toronto e depois em maio do ano seguinte, na Filadélfia, durante a reunião anual da Associação Americana de Psiquiatria, que permite que Moreno seja visto nos Estados Unidos como pioneiro na área. Ou seja, como afirma Marino, o ano de 1932 é considerado a data em que ele usou pela primeira vez o termo psicoterapia de grupo nas ciências sociais. É também nesse relatório, no tópico com relação à terapia de grupo, que Moreno apresenta o argumento de que o tratamento individual, embora eficaz, é uma tarefa impossível na prática, uma vez que o número de reclusos que precisam de algum tipo de correção inclui a maioria da população carcerária. Além disso, ele explica: o tratamento psicológico copia a relação do médico com o paciente.
Um deles é superior, o outro inferior nesse relacionamento. Essas funções são fixas e a situação é assimétrica. Na situação de grupo, uma vez que a tarefa é executada, os grupos funcionam por si e o processo terapêutico flui através de suas inter-relações mútuas. Todo homem tem o mesmo nível, os papéis são plásticos e a situação é simétrica. O psiquiatra tem sua posição estratégica não dentro, mas fora do grupo. Ele observa o desenvolvimento de perto. Se surgirem dificuldades em um grupo, sua tarefa é determinar a causa e restaurar o equilíbrio por meio da substituição de membros discordantes. Portanto, conclui Moreno, os tratamentos individuais serão limitados aos casos que resistem obstinadamente ao ajuste por meio das possíveis associações atribuídas. Por fim, ele acrescenta: o sistema de ciência criminal que tinha duas funções no passado, ou seja, punir e reformar através de agências de correção, é aumentado com uma terceira, o ajuste dos homens aos homens e a designação aos grupos. Moreno também inclui no documento uma ilustração da terapêutica de grupo, descrevendo o caso de uma menina de 10 anos que costumava roer as unhas implacavelmente. A aplicação do método a uma instituição para doentes mentais e a análise sumária de um agrupamento espontâneo realizado na Escola Pública 181, no Brooklyn. No adendo acrescentado ao documento, por outro lado, entre os comentários de 19 profissionais envolvidos no assunto, há um que chama especialmente a atenção. Sua autora, Fanny French Morse, superintendente da Escola Estadual de Formação de Meninas de Nova York, declara ser um grande incentivo encontrar um parceiro para uma ideia que me envolveu por mais de 20 anos e que, depois de ler o relatório, aparentemente a psicologia está encontrando sua expressão natural. Morse afirma que, durante 30 anos, mantinha contato próximo com a criança até a chamada criança-problema. E desse contato surgiu uma ideia que moldou cada uma das minhas atividades ao lidar com a criança delinquente. Ou seja, que cada criança, até a criança problemática, tem uma personalidade diferente e que essa mesma criança, ainda que em uma instituição, deva ser tratada como indivíduo. Além disso, Morse argumenta: essa criança não ajustada é frequentemente o resultado de um conflito entre sua interioridade e a exterioridade, entre a tentativa de sua própria expressão emocional e uma tentativa de controlar essas mesmas emoções por forças externas. Em outras palavras, um resultado de personalidade reprimida ou desviada. E como essa qualidade ilusória da personalidade é a força mais poderosa no trato com os relacionamentos humanos, o indivíduo deve ser altamente protegido. Por fim, Fanny F. Morse revela que está ansiosa para ver seu plano, o de Moreno, se estendendo a todas as instituições. Por que limitar-se a prisões ou instituições para o grupo dos menos favorecidos? Certamente, tem muito a oferecer às nossas instituições educacionais. Imediatamente convidado a aplicá-lo na escola para meninas, dirigida por Morse, na cidade de Hudson, Moreno conduz, entre 1932 e 1934, a pesquisa que o levará a escrever sua obra-prima, Who Shall Survive? Antes que isso aconteça, no entanto, terá de passar por seu primeiro evento de grande repercussão midiática nos Estados Unidos, a defesa pública do presidente Abraham Lincoln. Senhor presidente, senhoras e senhores, ouvi atentamente, mas não tenho certeza agora se o papel do Dr. Brill era um documento sobre Lincoln ou um documento sobre a psicanálise. O título de seu trabalho é Abraham Lincoln como humorista. Poderia muito bem ter sido chamado de Dr. Brill como humorista. Não é justo psicanalizar a personalidade de um homem já morto, pois isso tem que ser feito sem o seu consentimento. Deve haver, portanto, uma razão especial. As condições do Dr. Brill são baseadas em declarações de amigos e contemporâneos que podem ter tido todos os tipos de razões
para contar todo tipo de história sobre Lincoln. Se um psiquiatra contemporâneo fizesse um estudo de Lincoln, o Dr. Brill estaria até certo ponto justificado ao aceitar as descobertas. Mas, como nenhum estudo científico do grande emancipador americano foi realizado durante a sua vida, não havia justificativa para nenhuma tentativa de analisar sua personalidade a partir do que é contado sobre ele por leigos. Estes são os primeiros comentários de Moreno em 5 de junho de 1931 em Toronto, durante a reunião conjunta da Associação de Psiquiatria e da Associação Psicanalítica Norte-Americanas, como orador convidado a discutir um trabalho do psiquiatra austríaco Abraham Ardenbrill, considerado por George McCurry o introdutor da psicanálise nos Estados Unidos e o primeiro tradutor de Freud naquele país. De acordo com o que diz Moreno na segunda edição de Who Shall Survive, sua crítica continua. Brill tentou demonstrar que o humor grosseiro e vulgar de Lincoln era determinado inconscientemente. Minhas opiniões foram desenvolvidas por um método diferente, o psicodrama. Baseiam-se no estudo de pessoas colocadas em situações improvisadas. As pessoas respondem espontaneamente a uma nova situação, como um ator ou uma atriz no palco da vida, e cultivam uma personalidade que consideram a mais apropriada para as circunstâncias e que melhor cumpre o propósito que se esforçam para servir. Diga-se de passagem, a referência de Moreno a um método diferente, o psicodrama, certamente foi introduzida mais tarde por ele em seu discurso original, uma vez que toda a literatura consultada pertinente às décadas de 1920 e 1930, registra apenas o termo impromptu. Na primeira edição de sua obra-prima, publicada em 1934, o termo psicodrama também não aparece, emergindo pela primeira vez apenas em 1937. O que é importante reter é que o incidente Lincoln tem impacto internacional imediato. No dia seguinte, os jornais de Nova York, Washington, D.C., Chicago, Los Angeles, Toronto, Montreal, Londres e Paris transmitiram a surpreendente notícia de que Abraham Lincoln era realmente uma personalidade esquizomaníaca, diz o psiquiatra. A história terminou com a alusão de que um americano por adoção se levantou em defesa do presidente morto dos Estados Unidos, mencionando o nome de Moreno. A recepção de suas ideias naquele período foi variada. Moreno comenta que o Dr. William Mollison White, um dos gigantes da psiquiatria americana, o alertou. Primeiro, você atrairá sociólogos, depois, psicólogos sociais e, em seguida, médicos de clínica geral. Depois, as pessoas de rua, mas nunca será capaz de viver o dia em que os psiquiatras aceitarão a psicoterapia de grupo. Mesmo assim, quando, no âmbito da reunião da Associação Americana de Psiquiatria, um grupo de psiquiatras e psicólogos se reúne na cidade de Filadélfia em 31 de maio de 1932, sob a presidência de White, para discutir os resultados do trabalho e a proposta do plano de psicoterapia de grupo para a prisão de Sing Sing, Marino comenta que sua pesquisa foi muito bem recebida e considerou-se que abria novos caminhos no campo do diagnóstico e da terapia dos presos. No entanto, entre os 79 psiquiatras presentes, pelo menos uma voz discordante foi ouvida significativamente. O Dr. Benjamin Carpman, do Hospital St. Elizabeth, da capital, reagiu imediatamente contra. Como um médico pode ter chegado à noção de grupo? Não entendo. O método de grupo surge como um compromisso, uma vez que não podemos permitir o outro, o método individual. A única maneira de obter resultados é por um estudo individual completo e, se o tivermos, o método de grupo não será necessário. Também se sabe que os presos se dão muito bem com outros presos, de qualquer forma. Para minha sorte, diz Moreno, a previsão de White sobre psiquiatras estava errada, embora sempre tenha havido obstáculos à aceitação de minhas ideias. O que é verdade é que, já em 1932, Moreno tinha conseguido ser conhecido tanto nacionalmente, na área médica de sua especialidade, como no estado de Nova York, por suas experiências nos ambientes escolar, teatral e carcerário.
Seu próximo passo o levaria à Escola de Formação de Meninas, à produção de seu primeiro filme com exercícios de dramatização e à formulação de seu sistema sociométrico.